Vamos agregar mais um condimento no bolo. Roda o vídeo do Flávio Bolsonaro falando sobre isso, por favor. Isso é incrível. Não está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. O senhor não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor. Está lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. E não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio. Coronel Tadeu, você estava nesses recintos há pouco tempo. Sim. A tua experiência em função dessa tua experiência, que pode nos aumentar sobre o que vimos? Bom, historicamente, Segre, eu possa voltar no tempo, foram poucas pessoas que foram reprovadas numa sabatina do Senado. Muito poucas. Me lembro de um caso curioso, se eu não me engano, na época do governo Sarney, que era o Bernardo Cabral, que foi reprovado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que consideraram político demais aquela nomeação, porque ele havia sido ministro da Justiça, alguma coisa assim. Quando a pessoa cai, já sendo indicado para recondução, pode ter certeza que o jogo já foi armado. Já existem votos necessários. Então, aquilo vira praticamente um teatro, que a gente sabe quem é contra vai ser contra e vai firmar o pé, vai manter a sua palavra. Mas, quando você prepara uma indicação, antes de você jogar a indicação de forma oficial, você já foi por trás nos bastidores, já fez um corre pelos gabinetes e ali você já obteve praticamente o aval, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, porque é por ali que começa. Se não passa da Constituição, não vai para o plenário. Claro. Nem vai. Então você precisa ali preparar aquele terreno, semear o terreno e garantir os votos necessários. Senão o sujeito nem é indicado. Não faz isso que você vai passar vergonha. E aí, no caso, é o presidente que vai passar vergonha. Né? Porque não há, historicamente, na história do Senado isso. Mas existe, sim, um vínculo muito claro entre os senadores e o Supremo Tribunal Federal nesse momento, por questões pessoais, processos que estão parados no Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece vamos fazer o jogo, vamos jogar esse jogo aqui. A gente precisa reconduzir ele e nós temos essas e essas cartas na manga. E as cartas são, então, jogadas na mesa. E aí, vai contra, vai a favor, como é que é? O jogo é nesse nível mesmo. Alguma vez, enquanto você estava como deputado atuante, recebeu alguma ligação de algum ministro da Corte ou ouviu de algum outro colega que tenha recebido pressão, ligação, graças a Deus, nunca recebi nenhuma ligação de ministro. Graças a Deus. Mas a gente sabe que há muitos deputados lá que têm estreitas ligações com ministros do Supremo e ali eles acabam se conversando, acertando algumas pautas políticas. A gente sabe muito bem que esse jogo existe. Né? Não dá para esconder. Marcelo, quando nós temos um histórico de 41 votos a favor do impeachment de senadores e a possibilidade de fazer um voto secreto, isso pode explicar emendas por meio, talvez, pressões
por outro meio, talvez, que desses 41 não sejam 41 votos contrários a Gonet? Olha, o quadro que foi apresentado por todos que falaram antes é um quadro completo que mostra o fracasso desse processo. A primeira coisa, nós temos 41, supostamente, segundo foi apresentado, como o Arthur disse, é interessante porque como que eles anularam esses 41 votos? O voto vai ter que ser secreto. Ao que vai dar mais trabalho para a gente, porque aquilo que o Arthur falou, a gente vamos fazer uma comparação. Mas só que a comparação ela vai ficar um grau de subjetividade que a gente tem que fazer. O Arthur está absolutamente certo, para tentar fazer uma limpeza. Aí você vê um sistema, aí é que está a maldade do processo. Ora, você tem um sistema de sabatina que já está configurado, como o Coronel Tadeu falou. Pô, quando você indica alguém, você não o indica para ele passar por um processo de verificação. Você o indica para ser apenas ratificado lá dentro do Senado. E eu tive a oportunidade de ver isso de perto. Não interessa como, quando e por quê, mas eu vi isso de muito perto. Não tem como. O processo de sabatina é um teatro. É um teatro que você pode simplesmente levar a alguma coisa, pode ter algum problema, pode trazer alguns esclarecimentos. Esse, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, foi uma obra de arte o que ele fez aí. Ele praticamente disse, o senhor não tem a menor capacidade de ser reconduzido. Dentre os problemas todos que eu poderia listar, vou apenas dizer um. O senhor está mancomunado com um juiz. Como é que pode vocês anular uma lava-jato, anular um monte de coisa, porque diziam que o Moro estava mancomunado com Dallagnol, que fizeram toda a palhaçada que fizeram, e agora vocês não querem ver que sai um procurador-geral da República para perseguir um indivíduo, almoça e janta com um ministro que se supõe que, além de ser vítima, ele é o delegado, ele é o procurador, ele é sei lá o quê, e o senhor sai de lá já com tudo definido. Como é que vocês podem verificar uma coisa desse gênero e o senhor não tem vergonha de chegar aqui para ser reconduzido? Por que ele é reconduzido? Porque a máquina ela não vai permitir a derrota. O problema é essa máquina, essas pessoas que estão aí, eles são peças de uma máquina. E é óbvio que eles lucram muito com isso. Mas quando a gente pega e vê o caso do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes ele é uma peça importante da máquina. E ele se tornou muito importante que se sabe que se ele quebrar, a máquina inteira pode quebrar, porque ele vai arrastando todo mundo pro buraco junto. Por isso que as pessoas estão aturando o Alexandre de Moraes, porque ele não é a pessoa mais importante do Supremo. A pessoa mais importante do Supremo é um decano, que está há mais tempo do que ele lá. Vamos falar com o nome sobre Gilmar Mendes. É o Gilmar. Pois é, eu disse, é o Gilmar Mendes. É o cara que está lá há muito tempo, é o cara que coordena tudo isso. Mas o Alexandre de Moraes, ele foi inteligente. Ele conseguiu entender como é que ele faria para se tornar uma peça insubstituível, porque ele é essencial para o funcionamento da máquina. Aí a gente tem uma situação em que a gente vê, nisso daqui, não adianta ter os 41. Porque ele chegou lá e disse, se vocês não reconduzirem esse cara aqui, eu faço tudo aquilo que eu quiser. Por uma razão muito simples, porque não existe mais Constituição, não existe mais sistema jurídico, não existe mais Código Penal, não existe mais nada. Existe uma relação de poder. E eu ocupei uma posição chave que ninguém consegue me derrubar. E eu represento algo muito maior do que eu. Mas ainda assim, eu sou o cara que está lá na frente e eu estou, pela minha sobrevivência, colocando o risco à máquina inteira. E por isso a máquina não vai permitir. Qual seria a única solução? Nós temos que mudar, incluindo numa reforma política bem séria no Brasil, acabar com o processo de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser, com todo respeito, em que vai um cara lá para negociar. Sabe onde que é negociado isso? Nos lagos de Brasília, passeando de barco, que tem jantares e almoços que são feitos para o candidato com vários senadores. É ali que é negociado. Isso é negociado antes. E ele está recebendo o telefonema do presidente da República para dizer, ó, meu pacto é esse, você tem que cumprir isso. Se você não cumprir, eu não te indico. Então é uma palhaçada para a sociedade brasileira. O Brasil olha isso e diz, afinal de contas, o que está sendo feito? Muito simples. É uma confraria de vampiros que só está preocupada em manter o ser humano vivo para continuar sugando sangue. Agora, toda vez que aparece alguém brincando de caçador de vampiros, eles detonam. Foi o que eles fizeram com o Bolsonaro, estão fazendo com a família Bolsonaro e todo mundo que está à direita. Esse sistema tem que mudar. Quando vai mudar? Só tem duas formas. Ou com te criar vergonha na cara e ter um avanço da direita, e a direita tem que agir realmente unida, ou então quando a máquina quebrar. O grande problema é que a quebradeira da máquina vai significar a quebradeira e a fragmentação da sociedade brasileira. Tomara que não. Acaba de sair o resultado, 17 votos a favor do Gonet, 10 contra o Gonet na CCJ. Isso. E agora vai para o plenário. Isso. Eu acho que, não sei se é proibido, se é permitido,
senadores, coloque aí, voto. Esse aqui é meu voto. Não, não Agoné. Aí aquele que não votou, que não Agoné, votou sim. Simples assim. Aí todo mundo vai estar anotando o que votou cada um. E é isso, primeira vitória do Goné, né? Se a gente comparar com 2013, ele tinha tido lá 4 votos, agora ele recebe 10, mas não passa muito longe dos 14 que seriam necessários, 50% mais um dos 27. Ou seja, ganhou de lavada na primeira etapa, que é a CCJ. Agora vai ser muito difícil que no plenário, né, que é muito mais político, vamos dizer assim, do que a própria CCJ, ele não obtenha a segunda vitória. Então, tomara. Não, o Goné vai ter a segunda vitória do Goné, né? Eu acho muito mais provável de que o Goné ganhe e vai ser reconduzido. Mas agora é uma vergonha, gente. É uma vergonha. E, aliás, esse vídeo do Flávio, né, mostra bem como o Goné, inclusive, é uma figura menor, né? A cara dele enfim... completamente alheio, né? Parece que ele está ali dormindo. E parece, aliás, que ele recebeu um daqueles habeas corpus do STF para ficar em silêncio, né, durante a CPI ou algo assim. Então, é uma pessoa, inclusive, insossa, né? Uma pessoa que não tem nem sequer capacidade de reagir e ainda assim é aprovado. Isso mostra que quem está por trás, né, do Goné é o Moraes.